noite, eu chamo Gabi, eu tenho um filho autista, nível 3 de suporte, com 15 anos, ele é não verbal, e eu estou fazendo essas lives não só para conscientização do autismo, mas também para informação para as famílias atípicas. E eu convido você a participar dessa live até o final, a compartilhar com uma mãe atípica, uma família, um amigo que tem algum familiar autista, porque vai ser muito importante os temas que a gente vai abordar e tem muita coisa mesmo para a gente aprender juntos aqui, tá bom, pessoal? Vão ser 8 lives até dia 30, hoje é a primeira, com a Patrícia, e eu vou chamar ela agora aqui, pessoal. A Patrícia, ela é nutricionista, e a gente vai falar sobre seletividade alimentar e dieta no autismo. Vamos chamar ela aqui. Já vai compartilhando para a amiga mãe de autista. Oi, Patrícia. Oi, tu tá me vendo, me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Eu também não estou te vendo. Pessoal, se alguém puder avisar se está dando para ver a gente, comenta aí, por favor, se vocês estão ouvindo, se vocês estão vendo. E fica na live até o final, compartilha para as amigas, que o assunto hoje vai ser bem legal. Sobre seletividade alimentar e dieta de glúten e caseína no autismo. Vocês estão vendo a gente, pessoal? Vocês estão vendo e ouvindo bem? Que ótimo. Já teve uma resposta. Obrigada, viu, Tainá? Já teve uma resposta, Patrícia. Já tem gente, o pessoal tá vendo a gente, já tá ouvindo a gente. Eu não tô te vendo, mas eu tô te ouvindo. Ótimo. Vamos começar? Vamos só nos ouvindo. Então, vamos começar. Gente, a Patrícia é uma excelente nutricionista e, assim, se vocês tiverem alguma dúvida conforme a gente for conversando, vocês podem mandar aqui que a gente se der pra gente responder, ela responde também, né, Patrícia? Pode ser? Pode ser. Então, beleza. Como a gente vai falar da seletividade alimentar e da dieta, eu queria começar falando sobre a dieta mesmo. Assim, primeiro, a gente ouve muito falar dieta no autismo de glúten, de caseína. E o que seria o glúten e a caseína, Patrícia? Então, vamos lá. O glúten e a caseína são duas proteínas. Aí você sabe por que tem tanta alergia de caseína e glúten. Porque pensando na proteína, pensa no novelo de lã, todo emaranhado. Esse novelo precisa de uma tesourinha para cortar e ficar com pedacinhos pequenininhos. O que a gente faz? A proteína tem enzimas, e as enzimas do nosso corpo são as tesourinhas. Tem gente que tem menos tesourinha, então corta e deixa pedaços a mais dessa proteína para ser absorvida. E nessa questão de absorção é que vai causar ou alergia ou a intolerância, porque entrou proteínas maiores dentro do organismo. Entendi. Então a pessoa não nasce com essa intolerância e essa alergia, alguma coisa, ela vai adquirindo. Pode nascer e pode adquirir ao longo da vida em qualquer fase da vida. Entendi. E para os nossos autistas, quais seriam, assim, as melhoras que poderia ter? E seria só para casos de intolerantes e alérgicos ou seria para todos? Então, só para caso de... Patrícia, tá cortando, eu não estou te ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Patrícia? Gente, vou precisar de ajuda de vocês, eu não estou ouvindo mais a Patrícia. Vocês estão ouvindo? A minha internet, espera só um pouquinho. A internet? Tá bom. Eu mudei por aqui. Vocês conseguem me ouvir agora? Estou ouvindo. Pode continuar. Ótimo. Obrigada, Daniela. Agora acho que vai dar certo.
agora, tá me ouvindo? Pode falar, Patrícia. Aham. Vocês estão ouvindo, pessoal? Então, no caso de fazer dietas Beleza. restritas. Oi? Não, que o pessoal respondeu que agora estão ouvindo também. Tá. Obrigada, Daniele. Em relação a dietas restritas para o autismo, até os pediatras não indicam que você tire um alimento. Ainda mais que o autismo tem tanta seletividade, você não vai tirar alimento só por tirar. Lógico, tem que fazer exames, e geralmente a gente pede o IgE. Até recentemente, logo no final do ano passado, eu peguei uma criança que estava com o IgE bem aumentado para glúten. Então, aí, lógico, tem que tirar o glúten mesmo. Mas caso não tenha nenhuma intolerância ou restrição alérgica a glúten ou a caseína, não se deve tirar. Entendi. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que a gente ouve falar que faz essa dieta no autista com a intenção de melhorar o comportamento do autista. E não é assim, então, né? Não seriam para todos. É realmente para os intolerantes e para os alérgicos. Sim. Se for para retirar o leite e o glúten só para realmente os alérgicos ou intolerantes. Não tem benefício, não se acha benefício ainda para melhora. O que acontece, Gabi, é que algumas mães retiram e não tem exames para comprovar. E a criança tem melhora. Aí fala, ok, toda criança tem melhora com glúten, tirando caseína. E nem sempre, talvez essa criança tinha uma alergia que não foi detectada, que não fizeram exames. Então, de repente, melhorou, mas melhorou, todas as crianças não melhoram. Muito importante isso, porque realmente virou um mito isso, né? O pessoal usa muito isso para o comportamento, é muito comum. Pessoal, só avisando que eu tenho um filho autista, como eu disse no começo, e eu tô com ele aqui em casa, só tá nós dois, e pode ser que às vezes ele, como agora, ele apareça aqui, ou eu preciso parar um pouquinho para ajudar ele, tá, pessoal? Então, só avisando, se eu sair correndo é porque eu tô com meu filho aqui e eu vou precisar ajudar ele, mas aí a gente continua, tá? Eu sou mãe de autista, como a maioria que deve estar assistindo aqui. E eu sou como vocês, e a nossa vida é bem corrida mesmo. A gente vive praticamente em função deles, né? Então, vai ter momentos que eu vou precisar parar. Ele tá só pedindo para me ajudar um negocinho que eu tô conseguindo sem sair. Mas se eu precisar, eu vou ter que sair correndo, tá, pessoal? Tá bom, Patrícia? Só avisando que... Tá bom. Só me avisa por áudio, porque eu não tô te vendo, tá? Pode deixar. Eu vou falar, gente, tô saindo correndo. Mas pode deixar, Patrícia, eu te aviso sim. Tá bom. Mas ele tá de... só vou falar com ele aqui um minuto. João, volta lá assistir seu desenho. Pega lá o celular que eu te ajudo. Pega lá pra mamãe. Pega o celular pra mamãe que eu te ajudo. Pega lá. Depois que eu terminar, a gente vai sair passear, tá bom? Tem que esperar. Pega lá o celular pra me te ajudar. Eu já te expliquei. Gente, eu vou só mostrar aí pra vocês. Não saiu. Quer aparecer aqui, filho? Patrícia, me desculpa, tá? Vamos voltar aqui. Paty, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Então tá, me desculpa, tá? Então, quais dicas você daria para essas mães e pais que estão querendo iniciar essa dieta para os autistas? Primeiro, procurar um gastro para fazer exame da intolerância. Então, fazer um IgE para ver se tem alergia ou a glúten ou a caseína. E também fazer um teste de tolerância à lactose. Seria interessante para quem quer começar a fazer dietas restritivas. Muito legal. Porque realmente, como eu falei, acabou sendo um mito e as mães ficam nessa ansiedade de ver melhora no filho e acabam fazendo tudo que aparece na internet, tudo que as pessoas falam, e nem sempre, viu, pessoal? É muito importante estar fazendo exame para ver se tem a necessidade de tirar, porque senão a criança está sofrendo desnecessariamente, né? Sofrendo, assim, de tirar algumas coisas que ela gosta, só por um achômetro, né? Só por uma possibilidade que não vai existir, porque só se ela for alérgica ou intolerante. Muito legal, Patrícia, a gente tirar essa dúvida com as mães.
E no caso O que acontece da necessidade... Oi? Não, pode falar. Não, pode falar. Não, o que acontece também, Gabi, que as mães acabam vendo melhora porque acabam tirando o glúten. Então, elimina os pães, produtos de padaria, produtos muito industrializados até. Então, há uma melhora, mas não necessariamente por conta do glúten. Pode ser confundido também, eu tirei o glúten e melhorou. Mas o que tirou? De repente, tirou produtos ultraprocessados, salgadinhos que têm glúten, produtos de padarias mesmo, pães doces. Não que o açúcar seja vilão, mas sim a composição do ultraprocessado. Então, de repente, tirou tanta coisa que acabou, alguma coisa nessa tirada deu certo. Entendi. Bom, então é importante a gente diminuir ou tirar os ultraprocessados mesmo, não totalmente o glúten e a caseína, então, né? Isso seria bom para todos, né? E para Então, todas as crianças. Desde o ano passado, eu venho estudando muito o intestino e a relação entre intestino e cérebro. Então, tem muito a ver com o que a criança come. Então, muitas mães ficam apavoradas por conta de, mas ele se comporta mal, ele está muito agressivo, e quando eu fiz uma dieta X ou Y, melhorou. De repente, não que essa dieta seja eficaz para o que a mãe pensou, mas a melhora da qualidade alimentar melhorou o intestino. Entendi. Aí ele se sente mais confortável, né, e acaba ficando melhor. Pode ser também. Tem muitas possibilidades. É que quem está dentro do TEA, ele tem uma multiplicidade de coisas que podem afetar. Até a sensibilidade da criança. Eu até falei na AMA o ano passado que tem vários sentidos as crianças, então tem sentidos mais aguçados do que o outro. Então, de repente, uma dor na barriga seja um incômodo tão insuportável que replique na agressividade, replique no comportamento da criança. E, de repente, vou tirar um alimento que estava fazendo mal ou a falta de um alimento. De repente, a inclusão de um alimento tem mais nutrientes nesse organismo e passa a melhorar o comportamento. Entendi. E no caso dos pais que já fizeram exames, quais seriam os alimentos que daria para substituir por alimentos sem glúten? Quais seriam os alimentos que não teriam glúten e caseína que daria para substituir? Eu vou te dizer primeiro os que têm glúten, depois o que a gente pode substituir, pode ser? Pode, claro. Pode. O que tem glúten? Farinhas, em geral, tem glúten. A centeio tem glúten. A cevada e a aveia. A nossa aveia brasileira sempre tem contaminação por glúten. Então, vai achar no mercado aveia sem glúten. Então, olhar o rótulo, primeira coisa é olhar rótulo. Não sabia disso. Depois, farinhas de mandioca, farinha de milho, tipo maisena, aquelas farinhas amarelas de milho. Então, todas elas estão liberadas, pensando em farináceos. Depois a gente pode trocar um pãozinho, fazer um pãozinho de mandioca, um pãozinho de batata. Então, tem outras possibilidades. Bolo com aveia sem glúten, mas aí tem que olhar bem a embalagem, porque ela pode ter contaminação, e aí não vira nada a dieta. Entendi. Então, e olhar todos os produtos de mercado, olhar o rótulo. Porque todos eles, a maioria deles, aliás, vai ter ou contaminação, ou vai ter glúten. Então, sempre tem a tabelinha de calorias ali bonitinho, depois tem todos os ingredientes do alimento, e embaixo está alérgicos, contém. Aí vai conter o que o alérgico tiver. Contém amendoim, contém glúten, contém lactose. Eles sempre colocam o alérgeno que contém. Entendi. E da caseína, Patrícia? A caseína, tudo que contém leite. Na embalagem, quando você assim, estão restringindo a caseína. Então, contém leite, então já tira porque tem caseína. Entendi. Mesmo se for sem lactose, tranquilo, ou não? Não. Tem proteína de leite também? Quem tem alergia à caseína específica, tem que tirar
todo o produto de leite. Queijo, tem que tirar o próprio leite, iogurtes, tudo que tenha leite na composição, bolacha maisena, aquela bolacha Maria, ela também tem leite. Então, qualquer coisa que tiver leite na composição tem que ser retirada. Entendi. Legal, também não sabia disso. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, sobre esse assunto da dieta, da dieta do glúten, da caseína, pode perguntar aqui, tá, pessoal? A gente vai tentando ajudar, tá bom? Bom, agora falando sobre seletividade, a seletividade alimentar no autismo, quem está assistindo que não tem familiar autista ou tem muito pequeno ou que não tem essa seletividade, não sabe o que é, não seria simplesmente um gosto como a gente, prefiro tal coisa, uma preferência. É muito diferente, eles realmente não conseguem, às vezes pela textura, às vezes pelo cheiro ou pelo gosto mesmo, ou pela cor, e eles simplesmente não aceitam aquele alimento. Você pode deixar, colocar, oferecer, eles vão ficar com fome, mas eles não vão comer. Então, as mães sofrem muito com isso, para tentar substituir alimentos básicos, porque é muito difícil, né, Patrícia? Sim. Pode falar. Não, pode falar. Desculpa. Eu gosto de falar da seletividade, que é uma versão que não é assim, não é frescura, não é nada. Imagina, para a gente, um prato de minhoca. É totalmente aversivo, a gente vai passar fome, mas não vai comer a minhoca. Para eles, o arroz e feijão pode ter o mesmo impacto que um prato de minhoca. É isso mesmo, não é simplesmente uma preferência, é uma coisa aversiva mesmo, eles não conseguem mesmo. É difícil. Fala? Não, pode falar. Acho que tem um pouquinho de atraso aí, eu acabo cortando você. Pode falar. É difícil a gente... tem crianças, mesmo dentro do TEA, que a preferência alimentar por ultraprocessados é real e ele vai experimentar uma maçã, por exemplo, ou uma banana, ela é totalmente difícil de aceitar o sabor, porque o ultraprocessado tem saborizantes, tem conservantes ali, que traz alta palatabilidade. Então, aguça todas as papilas gustativas da boca, e as papilas gustativas, elas têm uns neurônios que vai para o cérebro, rapidamente. Então, quando a gente por exemplo, quando a gente acaba de comer açúcar, a gente sente o sabor de açúcar, depois na boca já sente. Porque as papilas gustativas estão mandando mensagem para o cérebro que aquilo é doce, que aquilo é um açúcar. E a gente decodifica como açúcar. Então, imagina uma explosão de sabores bem prazeroso, e depois você vai lá para uma maçã, para uma alface, por exemplo, que os sabores são bem sutis. Então, aí tem que ver. É seletivo mesmo ou tem preferência de paladar? Que legal, Patrícia. Muito interessante. Já começo a pensar aqui na causa do João. Muito legal. E eu acho que o João deve ser esse caso, porque ele gosta muito de coisas mais com gostos fortes, né? Eu acho que eu já tinha falado isso para você nas épocas que você me ajudou com ele. Mas o João também aceita muito vegetais, né? Então, o João... Nossa, mais João, qualificar. Ó, Patrícia, eu vou ter que parar um minutinho, tá? Desculpa. Quem está na live tem alguma pergunta? Enquanto a Gabi vai embora? Até ela aparecer? Ainda bem que eu tinha avisado no começo. Então. Né, Patrícia? Que bom que eu avisei. Desculpa, pessoal. Desculpa, Patrícia. E assim,
como a gente pode ir inserindo novos alimentos para esses autistas que têm seletividade? Não tem uma receita de bolo, depende muito da criança, vai depender muito da aceitação. Mas vamos aqui como exemplo, para exemplificar, dá para a gente pegar pedacinhos muito pequenininhos e colocando junto com o alimento que ele gosta, e aumentando esse alimento e diminuindo o alimento que ele gosta. Dá para tirar, por exemplo, um suco de fruta. Ele gosta de um suco de fruta da caixinha. De repente, a gente pode tirar essa caixinha, colocar essa caixinha dentro de um copo, aí muda o local que ele está sendo servido. Então, para a criança é diferente, não é o mesmo suco. É dentro do copo, é diferente do suco da caixinha. Entendi. E aí, com o passar do tempo, a gente vai colocando esse suco mais natural, ou de repente já muda para o natural direto. Isso vai depender muito da aceitação da criança. Entendi. E observar a textura, cor dos alimentos, cheiro, essas coisas, as que eles gostam, e tentar oferecer parecidos ajuda, com as mesmas características? Ajuda, e ajuda também a testar, colocando para cheirar o alimento. Então, não suporta... Eu vou colocar de exemplo a banana, que tem um cheiro mais forte, as pessoas geralmente não suportam banana. Para começar a pegar a banana, manusear a banana, cheirar essa banana, se aproximar dessa fruta, desse outro alimento, de uma forma mais lúdica, depois que ele estiver muito ambientado em tocar, em cheirar a banana, começar a dar pequenos incentivos para que ele coloque a língua na banana, até que coma essa banana. De repente ele gosta, de repente ele não gosta. É muito subjetivo essa parte. E é bem demorada. Então, os pais ficam muito aflitos, porque, poxa, ele não comeu nada. Mas calma. Eu acho que para a seletividade, tem que ter uma TO ali muito próxima, uma TO ou uma fono, ajudando a interagir com o alimento. Porque para tratar a seletividade alimentar dentro da ou até fora, a gente tem uma tríade, né? É a nutricionista, a TO e a terapeuta. Porque senão a gente não consegue manusear direito. Porque pode ser que seja problema psicológico, não chega perto do alimento. Seja problema de mastigação, seja problema de N motivos para não chegar no alimento. Muito legal. Então não seria só nutricionista, seria uma equipe, né? Seriam vários profissionais para conseguir chegar na causa e ir trabalhando com eles, né? Quando se fala em seletividade, sempre tem que ter uma equipe junto, porque o nutricionista sozinho, ele vai dar um alimento ou um suplemento, se caso precise, só que não dá para fazer todo o processo que um TO faria, e se for algo psicológico, um psicólogo faria. Ou sensorial, né? Ou sensorial mesmo. O sensorial, TO dá muita conta. Entendi. E assim, os alimentos que os brasileiros, né, mais, assim, que é mais comum, o arroz e feijão. E as mães sempre ficam preocupadas, meu filho não comeu uma pratada de arroz e feijão, né? Quais seriam os alimentos que daria para substituir para essas crianças que não comem de jeito nenhum, não aceitam arroz e feijão, por exemplo? Se a gente pensar em famílias, a família do arroz, a gente tem a batata, tem o inhame, tem o milho, tem a quinoa, tem vários cereais que a gente consegue colocar e tubérculos que a gente consegue colocar na família do arroz. Na família do feijão, a gente pode substituir por carnes, ou então por outros feijões. Tem uma infinidade de feijões no Brasil que muda o sabor e textura. Então, por exemplo, não gosta do feijão carioca, o feijão preto tem uma outra textura. Não gosta do preto, tem o feijão vermelho, tem o feijão, aquele feijão de corda nordestino. Então, a gente tem várias opções de feijões. Também tem a ervilha, tem o grão de bico e a lentilha na família do feijão. Tudo isso pode ser substituído, então, pelo feijão. A lentilha. Primeiro tentar vários tipos, daí se não acertar, não der certo mesmo, tentar lentilha e até carnes. O feijão não vai na vida dele. Feijão, lentilha, ervilha,
Então, a gente muda para carne. O feijão entra dentro da composição da alimentação, o arroz e o feijão, com proteína. Os dois se completam e dão uma proteína biodisponível melhor. Só que, não come feijão, come carne. Se comer carne já é um lucro para a gente. Muito legal. Nossa, muito legal essa parte, né? É muito interessante. Tem muita possibilidade, né, para trabalhar. Sim. Pra gente que é mãe também, né? A gente acha que é o fim do mundo. Não comeu feijão e arroz lá, e agora, né? O que eu vou dar pro meu filho? Aí começa a dar uma bobeira e acaba piorando a situação. Aí bobeira, aí é muito palatável e a pessoa fala assim, olha, é mais gostoso isso do que o arroz e feijão. Larga de mão e vai comer o arroz e feijão. Vai comer a besteira. A bobeira. que é pior, né? Os ultraprocessados. E, assim, quais sinais de seletividade alimentar que pode ser, assim, considerado muito sério, que requer uma intervenção profissional, assim, de nutricionista, terapeuta, como você falou, terapeuta ocupacional, nutricionista, fono, enfim. Quando a gente não consegue mais, assim, qual é a situação que você considera, assim, que não tem jeito, que tem que ir atrás? Qualquer seletividade alimentar? Começou, já é bom ir atrás de profissional? Depende, porque se a criança come mais de 10 tipos de alimentos, aí dentro desses alimentos vai entrar a cereal, vai entrar frutas, verduras, legumes. Se ele come mais de 10 tipos de alimento, é tranquilo. Se ele come de 5 a 10, dá para acender uma luzinha de, opa, tem alguma coisa errada. Agora, se ele come menos de 5 qualidades de frutas, verduras, legumes, cereais, aí sim ele tem uma seletividade grave. Entendi. Menos de 5. E você sabe que existe autistas que são fases, né? Tem fases, tem épocas que fica mais seletivo, tem épocas, pelo menos eu passei por isso com o meu filho, ele teve uma fase que ele só comia miojo, outra fase que ele só comia batata frita do McDonald's ou do Habib's, e aos poucos, assim, com oração e inserindo devagarinho os outros alimentos, ele voltou a comer mais alimentos, assim. Então eu vejo assim, já ouvi falar também de outras mães que existem fases, né? Que eles estão mais seletivos, outras que eles voltam a comer mais. E tem uns que é a vida toda. Eu conheço, já ouvi falar de um autista que come todo dia a mesma coisa. Só essa alimentação, que é arroz, feijão e bife. Sempre tem que ser igual. Então, assim, eles são bem, assim, seletivos mesmo. E não tem uns que é muito complicado de inserir. Principalmente quando já está um pouco maior, né? Mas... como tem muita possibilidade, dá para ir aos pouquinhos colocando, né, Patrícia? Nesse exemplo do arroz, feijão e bife, aí a gente, como nutricionista, faria alguns exames, porque se tem deficiência de vitamina, aí a gente tem que suplementar, porque com certeza essa criança tem deficiência de vitaminas, porque só arroz, feijão e bife não supre toda a necessidade de nutrientes que o humano precisa. Entendi. Principalmente quando durante anos, né? Sim, porque tem dia, qual pessoa tem dia que não quer comer verdura, come o arroz, feijão e tá tudo bem, mas se tem a seletividade e é constante, são seletividades muito, muito importantes, aí sim teria que entrar com a fono, a nutricionista entraria com suplementação, a fono entraria com aproximação de alimentos diferentes, para que a gente quebrasse esse ciclo de ficar só no arroz, feijão e bife, por exemplo. Entendi. Então, qual seria exatamente a contribuição que os profissionais poderiam dar, assim, para essa mãe, para esse autista? O nutricionista vai falar mais de nutrientes. Então, ele não está comendo pouco. Por exemplo, posso colocar o João de exemplo? Claro, então, claro, pode. Lembra quando o João não estava comendo e a gente precisou entrar com suplementação para ele porque ele tinha pouca calorias ingerida e tinha poucos nutrientes ingeridos. Então, o suplemento dele era necessário. Depois ele voltou a comer fruta, voltou a comer bastante e a gente não precisou mais do suplemento. Então, o nutricionista entraria nessa parte. Sim. Gabi, posso continuar? Pode falar. Só parar um pouquinho, Patrícia, só te fazer uma pergunta que apareceu aqui para mim. Tá. A Sandra está perguntando
Até que ponto podemos insistir em inserir novos alimentos, texturas, sabores, etc., se o autista for muito seletivo? Até que ponto, ou até que idade também, assim, tem isso de idade, tem que ser até qual ponto Tá. a gente poderia insistir? Aí, fazer realmente brincadeiras. Até lavar o vegetal seria uma aproximação, para uma aproximação leve. Porque se a gente impõe, coma isso, ou senta aqui e você só vai sair da mesa enquanto não estiver comendo o alimento que o pai determinou, ele vai distanciar mais desse alimento. Ou então vai perder outros alimentos que ele já estava conseguindo comer. Eu acho que ela quis dizer assim, até que ponto a gente insiste, né, em inserir, faz essa tentativa dos novos alimentos, e a partir de que ponto você vai substituir, por exemplo? Nossa, Tipo assim, tentei todos, não consegui. Quanto tempo eu tento, de todas as formas, quanto a gente tenta? depende do tipo de aversão. De repente, vou colocar um dos casos das crianças que eu atendi. Tinha aversão até de toque. Então, a aproximação do alimento, tocar no alimento, cheirar o alimento, e não tem um tempo determinado. Porque tocar 20 vezes, 50 vezes, tem na literatura que você, com a criança coletiva mais séria, são 50 tentativas. 50 tentativas. São 50, mas não, isso não é uma regra. De repente pode ser menos ou mais, depende se a criança começou a se aproximar do alimento. Por exemplo, Tá, é importante de passar com o profissional, né, Patrícia? Porque aí vai ser individual, você vai avaliar. Não tem como a gente falar, olha, faz assim ou faz assado. Por exemplo, se a criança começou a se aproximar da banana e deu 50 vezes, mas a criança já chegou a estar olhando na banana, colocou a linguinha na banana, vamos insistir mais um pouco, vamos aproximar ela com essa banana, de repente ela está já se ambientando, porque cada criança tem um tempo. Entendi. Patrícia? Oi, pode falar. Tá me ouvindo? Cortou um pouquinho, agora eu tô te ouvindo. Tá. Entendi. Deu para entender, sim. Sandra, você conseguiu entender? Se tiver mais uma pergunta aí, pode fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa parte da contribuição de cada profissional Tá. É importante mesmo. Você estava falando, né, da importância. A parte da nutrição, dos nutrientes. Nutrientes e a qualidade e quantidade ideal para aquele indivíduo. E isso é parte do nutricionista. Então, quantas calorias, quantas proteínas, quanto de gordura, isso o nutricionista é responsável. Aí, a aproximação do alimento, a mastigação, como é que mastiga, uma TO ou uma fono consegue fazer isso, porque de repente a criança se afasta do alimento porque ela não consegue mastigar. Aí a fono e a TO, ela vai diagnosticar, de repente é uma mastigação, de repente é um dente que está ruim, aí leva ao dentista, melhora a seletividade. Então, por isso que é muito, muito individual. E o psicólogo, ele vai entrar com a parte terapêutica, né, de repente é um trauma. Eu atendi uma criança, não estava dentro do TEA, mas ela tinha uma seletividade muito grande, e o trauma dela foi que ela engasgou com um alimento descendo para o litoral. Nossa! Aí ela passou a não comer nenhum possível alimento, porque ela pode engasgar de novo. Então ela tinha medo de engasgar. Nossa! Mas aí ela parou de comer os alimentos que pareciam esse que ela engasgou, não? Vários alimentos. Os alimentos que eram sólidos. Aí começou a comer pastoso e líquido. Nossa, tudo sólido, meu Deus! Então, você vê que é difícil. E pensa, se tem uma criança dentro do TEA que não fala, não consegue expressar esse sentimento, que eu engasguei, eu estou com medo do alimento. Ele vai ficar ele pode ficar agressivo, ele pode ficar isolado e ele vai ter aversão a qualquer alimento. E a gente fica desesperado porque ele não está comendo. Sim. A mãe se desespera sempre, né? Por isso que eu gosto de perguntar. Eu gosto de
perguntar se teve algum caso, algum engasgo, coisas que a mãe nem imagina lá atrás, mas bem lá atrás, que pode ter acontecido para que a criança tenha uma seletividade. Lógico, de novo, não é regra. A seletividade Sim, é muito entendi. ampla. Tem vários motivos, né, que pode começar. A gente começa pelo mais fácil. Tem algum trauma? Não, não tem. Então a gente vai eliminando possibilidades. E no caso do João, a época que ele estava com mais seletividade, porque ele tem um pouco ainda, mas eu acho que é mais aquilo que você falou dos gostos, né? Do tipo de alimento, né? Do que vai para o cérebro, tal, o açúcar, tal, enfim. Acho que é mais ou menos o caso do João, é mais esse, porque ele tem, assim, um leque de alimentos que ele ingere, que ele come. Mas na época que estava mais seletivo, eu percebi que era uma coisa mais sensorial mesmo. No caso do João, era totalmente sensorial. Ele estava muito desregulado sensorialmente, mais do que hoje, nessa época. Uma coisa legal de fazer, e você fez com o João, anotar tudo que come. Isso me ajudou muito. Porque a mãe entra em desespero e fala assim, ele não está comendo nada. Então, anotar a quantidade, o que está comendo e a quantidade. Porque isso Sim. É pouco, pode ser pouco, mas não é nada. A gente pensa que eles não estão comendo nada, mas a partir dessa experiência própria, a Patrícia me ajudou uma época que o João, eu achava que ele não estava comendo nada, né, Patrícia? Mas isso de anotar, tipo assim, ele comeu um biscoito, anota um biscoito. O dia inteiro, o que ele for comendo, você anota. No final, você vê que ele está comendo, sabe? Que não está assim, não se desespera que ele não está sem comer nada, porque vai beliscar um pouquinho, vai comer, aí no final dá uma quantidade razoável para ele não ficar tão mal. Aí, claro, na época a Patrícia entrou com suplemento, né, para o João, que ajudou muito, ele ganhou um pouquinho de peso, ele ainda está bem abaixo do peso, mas ajudou muito na época, muito, muito mesmo. E isso de anotar é muito legal, acho que é uma dica que eu daria para todas as mães, assim, anotar quando você achar que ele não está comendo nada, se ele não está comendo nada, anota, que você vai ficar um pouco mais tranquila. Né, Patrícia? Falando de peso, abaixo e acima do peso, a gente tem que olhar não só também essas tabelas de estar abaixo ou estar acima do peso, mas olhar a qualidade que ele está comendo. Porque vou voltar no João, que o João é meu paciente predileto. Então, vamos lá. Fiquei feliz agora. O João, ele come alimento suficiente, então ele não está desnutrido, só que ele ele é muito light. Sempre eu falei para você, nossa, como o João é light. Porque ele gosta de alimentos com pouca densidade calórica. Então, ele precisaria comer muito mais quantidade para que a densidade calórica fosse suprida. Sim, verdade. Então, às vezes... Só o peso, né? Não é só o peso. A gente tem que olhar, além do peso, outras possibilidades. A criança está crescendo a contento? Ela está desenvolvendo a contento? Se estiver desenvolvendo, os exames laboratoriais estiverem todos ok, a gente só vai olhando, fazendo monitoramento. Porque, de repente, ele não vai engordar. Ou mesma coisa quem está com sobrepeso. Se a gente olhar criança com sobrepeso, se a gente monitorar, olhar a qualidade da alimentação, a criança vai crescer. Então, a gente tem que... Criança com sobrepeso não faz dieta. Entendi. Muito legal. Eu ia te fazer uma pergunta, outra assim. O João, ele faz... Mais um exemplo do meu filho de novo, gente. Mas, enfim... Ele faz exames de sangue porque ele toma medicação. Então, o HC mesmo pede, cada 6 meses, os exames, a gente aproveita para olhar, para ver essa parte de nutrientes, enfim. Mas qual, assim, para uma criança que não toma medicação, que só passa com pediatra, quanto tempo seria interessante fazer um exame de sangue para ver se está tudo bem essa parte, Patrícia? Se a criança come uma boa quantidade de frutas, verduras e legumes, não tem uma seletividade grande, ela pode ser anualmente. Agora, se ela tem uma seletividade maior, a gente tem que olhar um pouco mais de perto, aí cada 6 meses. Se tiver, por exemplo, suplementado um nutriente,
uma vitamina. A gente tem que olhar a cada 3 meses para ver se a vitamina realmente está sendo absorvida. Entendi. Entendi. Legal, Patrícia, obrigada. Agora, deixa eu ver o que eu ia te perguntar. Existe algum suplemento alimentar que a mãe pode simplesmente ir na farmácia comprar sem restrição e dar para o filho, porque ele não está se alimentando, tá com muita seletividade? Ela pode fazer isso, sim ou não? Ou tem que passar com um profissional? O ideal é passar, porque se pegar um suplemento de farmácia, uma fórmula realmente considerada suplemento, ela vai ter vitaminas, vai ter minerais, e a gente não sabe se tanto a deficiência quanto o excesso fazem mal. Então é difícil falar, olha, existe um suplemento para todo mundo. Entendi. É realmente olhar os exames, né, e saber o quanto que a criança está comendo, o que a criança está comendo. Volta naquilo da gente olhar individualmente, né? Por isso que a importância do profissional. Assim, se não tiver, não tem como marcar com uma nutricionista para ver essa parte da alimentação, o pediatra vai auxiliar muito a mãe nesse ponto, porque ele vai, aí ele vai prescrever um suplemento se for preciso. Legal, Patrícia, muito bom. Agora eu queria que você deixasse um recado para as famílias que estão lutando diariamente com essas questões, muitas vezes sem apoio, sem recursos, sem orientação. O que você diria assim que poderia ajudar no geral? Primeiro, paciência. Eu acho que é uma coisa, e não se desesperar. As mães, que cada vez que nasce uma criança, nasce uma mãe desesperada, né? Então, tentar observar, não ficar muito. A internet é uma maravilha para muita coisa, só que ultimamente tem muita pessoa que está divulgando coisas não tão reais. Então, faça isso porque a cura do autismo. Com alimentação, a gente não vai ter a cura do autismo. Então, mas meu filho, geralmente acontece, faça isso, tome esse suplemento que a criança melhora a cognição, melhora N coisas. Se a gente não tem uma deficiência nutricional, se a gente não tem uma carência de uma vitamina, muitas vezes o excesso dela, porque a vitamina tanto faz, quanto mais melhor. Não. Até a vitamina não é tão bom a gente dar em abundância. Dependendo da vitamina, causa até malefício para o organismo. Então, vamos dar uma olhada no que está sendo consumido na internet. Aquele olhar crítico, será que é verdade? Será que estão me tapeando? Porque, às vezes, muitos querem vender. Se tiver uma informação, que o final dessa informação for a venda de um produto, desconfia. Porque nem sempre a pessoa que está informando e que está vendendo aquele produto, ele está sem... esqueci a palavra, ele está sem... Às vezes não está com tanta boa intenção assim, né? Ele está com a intenção de vender o produto dele. Então, exato, não interessa se o produto dele é bom ou não. Aí, até as pessoas falarem, não vou comprar mais porque esse produto não é tão bom, ele já vendeu muito. Então, se tem uma mensagem, olha, eu curo autismo, ou eu curo o seu filho, ou aumente a capacidade intelectual do seu filho, e depois tem uma venda logo em seguida, desconfie desse conteúdo, porque pode ser que vocês estão caindo numa armadilha. Sim, verdade. E até sem ter essa parte de venda, também existem os mitos, né, Patrícia? Igual a esse negócio da dieta que a gente estava falando. Então tem muita coisa que na internet a gente tem que ficar esperto, né? Sim, porque acaba sendo que tem uma pesquisa que caseína para algumas... Porque geralmente os estudos com crianças com TEA são feitos com populações muito pequenas. Para você ter uma ideia, Gabi, eu estudo autismo desde 2019. E dentro dos artigos que eu já peguei, até piso vinílico, o pessoal já colocou como isso dá autismo. Então, pessoas que moram em casa com piso vinílico têm mais autismo. Então, são pesquisas, tem pesquisa de todas as formas, todos os jeitos. Então, é difícil a gente tem que ficar filtrando. E é bem desgastante para a mãe ficar vendo, e lógico, a mãe quer que a criança coma, a mãe quer que a criança se desenvolva
e vai para a escola e tem coleguinhas. Só que, assim, tem hora que restrições não adianta. Você tem que falar, mas vou restringir, não vai dar nada se eu tirar o glúten da refeição dele. Se a gente tira o glúten, para ter uma ideia, a nossa farinha ela é enriquecida com ácido fólico. A gente perde essa suplementação natural de ácido fólico. Então, de repente, a gente pode estar perdendo nutrientes sem necessidade. Porque, vou precisar do glúten? Sim. Preciso retirar o glúten? Sim. Então, vamos para outros alimentos. Porque, de repente, a criança não vai querer um bolo de farinha de milho. Que o milho e o trigo no Brasil, ele é fortificado com vitamina B9, ácido fólico. Então, mas o milho, o paladar é diferente do trigo. Então, de repente, eu não consigo fazer um bolo de milho, fica ruim e a criança não come. E ela está não comendo sem precisão. Então, antes de tudo, os médicos, ultimamente o sistema de saúde, o plano de saúde, eles não têm negado os exames de intolerância e alergia. Então, se a mãe desconfiar, eu acho que ele tem alergia, vai no pediatra ou vai no clínico de confiança e pede um exame de alergia para o glúten, um exame de alergia para a caseína. Se esse exame der positivo, aí sim, aí tem que retirar mesmo, não tem outra solução. Aí a gente tem que trabalhar com uma nutricionista para poder retirar todo esse glúten. Muito legal, Patrícia. Patrícia, você faz atendimento online também? Se precisar alguém de outra pessoa, outra cidade, se alguém quiser te procurar para fazer uma consulta mesmo? Sim, eu faço atendimento online. Você faz também. Tá. Bom, gente, você quer falar mais alguma coisa, Paty? Eu acho que contemplamos bastante coisa. Se não tiver nenhuma dúvida mais, eu acho que a gente falou bastante, né? Não falando Legal. do intestino, que lembra, na ama eu gosto de bater no intestino, mas a gente falou bastante, né? Se você quiser falar, pode falar. Para mim, é muito legal esse assunto também. Eu lembro que foi falado na palestra lá, muito legal. Então, a gente falou no início da proteína, da caseína e do glúten, que ele parece um barbantinho, e a gente usa tesourinhas, né? Mas também, dependendo da qualidade da alimentação, e a alimentação é difícil, não estou colocando mais uma pulguinha em cada mãe. Eu estou... numa regra, no mundo ideal, a alimentação teria que ter bastante nutrientes para que o intestino ficasse ok. Então, tem crianças que têm um intestino muito solto, tem crianças que têm um intestino muito preso, e isso não é um funcionamento normal. O que seria um intestino adequado, se você fosse usar a palavra adequada, seria que as fezes fossem ou tipo uma salsichinha, ou então ela fosse mais inteira, e a criança não reclamasse de dor para evacuar, e evacuasse todos os dias. Isso seria um hábito intestinal ok. Agora, se a criança fica mesclando entre fezes muito duras ou fezes muito mole, a gente tem um problema ali no intestino. E esse intestino, com essa que a gente chama de disbiose, com essa disbiose, ela pode estar entrando proteínas maiores para dentro do organismo e causando uma alergia. E não só proteína do glúten, não só proteína da caseína. Qualquer tipo de proteína que entre a mais nesse intestino, ela pode causar uma certa alergia. Então, por isso a gente acaba tendo outras alergias que não são mediadas por IgE. Elas são alergias diferentes. Então, pessoal, vamos observar o cocôzinho do filho aí. Se o cocôzinho estiver duro, olhar... Se estiver muito duro, olhar mais fibra, né, Patrícia? Vamos colocar num geral, mas tem especificidade também. Mas, o cocôzinho está muito duro, então a gente vai entrar com mais água, ver se está precisando mais de água. Se a criança come fruta, por exemplo, a mexerica, comer com bagaço, não precisa estar suplementando fibra. A mesma coisa se o intestino está um pouquinho mais solto. Comer frutas tipo maçã, sem a casca, comer goiaba, isso vai ajudar
o intestino melhorar um pouquinho. E, E lógico, fala. desculpa. Eu ia te perguntar sobre vermes, assim, quando que a gente sabe que está na hora de dar vermífugo, além do tempo, né? Que tem que dar mais ou menos para a criança 6 meses, né? E quando que pode ser esse cocô, por exemplo, mole, pode ser vermes? Dá para saber ou tem que simplesmente dar em cada tempo e pronto? Não, a gente tem que fazer exame, né? Ou conforme a periodicidade que o pediatra indica, ou então quando ele indica fazer um exame de fezes para ver se tem parasitose ou não. Até no exame, se a gente olhar um parasitológico, a gente consegue ver se tem ou não parasita. Se não tiver, o pediatra não vai prescrever, porque aí já foge da nutricionista. A prescrição de medicamentos, seja vermífugo, seja outros tipos de medicamentos, aí tem que ser com o pediatra. Entendi. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Esperar um pouquinho, ver se alguém tem uma dúvida. Rô, que entrou, as duas Rô. Se alguém tiver dúvida, Gabi, depois, se assistir essa live, quando ela estiver gravada, pode me mandar. O meu arroba é nutri.pagioli. Aí manda no direct, a gente conversa. Eu ia te perguntar justamente isso, para você passar seu contato, para quem precisar até marcar uma consulta em Ribeirão Preto, ou marcar uma consulta online, ou com convênio, não sei se você tem convênio particular, mas aí como que faz para marcar uma consulta com você? Tá, para marcar, eu atendo o convênio da CACI, do Banco do Brasil, e particular. Para marcar uma consulta, nas minhas redes sociais, no Instagram já tem ali no link da bio, já tem, vai direto para o WhatsApp e a gente conversa e marca, online ou presencial. Qual que é o seu Insta? É @nutri.pagioli. Então tá bom. Obrigada, Patrícia. Foi uma bênção participar e te entrevistar, porque foi muita informação. Você é muito inteligente, eu sou sua fã. Obrigada, viu, Patrícia? Então, obrigada, Gabi. E quando precisar, pode me chamar. Tá bom, então. Boa noite a todos, pessoal. Obrigada por ter conversado com a gente até o final. Quem participou fez pergunta. Tem uma pergunta aqui da Rô. Tá. Meus meninos possuem seletividade alimentar, ela tem gêmeos. E tem sido bem difícil de adequar. Tá, ela só está agradecendo, desculpa. Obrigada pela live, ajudou muito. Legal, Rô. Obrigada a você de ter participado. Fico muito feliz que pôde ajudar você, tá bom? Que a gente pôde ajudar. Um beijo, viu? Fiquem com Deus, pessoal. A live vai ficar gravada, se vocês puderem compartilhar para outras mães que precisam, tá bom? Tem bastante informação. Quem não assistiu até o começo, assiste. Beleza, pessoal? E não esquece que essa semana tem mais live. Amanhã vai ter com a psicóloga. Amanhã vai ser Cuidar de Quem Cuida, o nosso tema. E sexta-feira com a Fono, sobre atraso na fala e ausência de fala, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Paty. Obrigada. Fica com Deus. Beijo. Nos desafios